você disse que o Robertinho do Recife ele ficou até o... Que álbum? Terceiro? Cara, ele produziu o terceiro álbum, já não estava mais. Mas ali, cara, você disse que ele só ia até onde o Boeing pousava. Mas ele abriu algumas concessões? Não, cara. É claro que essa foi uma frase estereotipada do que ele falava, que significava que ele não estava afim de fazer 5 shows por semana, toda semana, entendeu? Ele queria fazer os shows Ele é bem mais velho que você? Cara. Uns 10 anos? Por aí, mais ou menos. Ele já estava em outro momento de vida, né? Você estava com 27, 28, estava com 37, 38. Ele já era um grande ícone da música, né, cara? Ele já era um produtor renomadíssimo, um músico, super reconhecido, um dos grandes guitarristas de todos os tempos do Brasil. Ele já era isso. Aí entrou o Kinushi de cara no lugar dele. Kinushi, exatamente. Vocês ficaram quantos anos com o Kinushi? Cara, muitos anos. Cara. Mais de 10, né? Mais de 10. Um grande guitarrista também. Você conheceu, né? Kinushi, um monstro da guitarra, tocava violão clássico como poucos. Ele botou no meio gospel, o Kinushi aqui no Rio de Janeiro foi o cara que gravou 80% das músicas mais marcantes. Centenas de álbuns, né, cara? Era um músico e era um cara divertido pra caramba. O Kinushi, talento. Namorou com a Xuxa, velho. Namorou com a Xuxa, exatamente. Velho. Uma das aventuras do Kinushi. Foi com a Xuxa mesmo, né? Foi com a Xuxa. Foi Paquita. E depois ele parece que ele casou com uma Paquita, não foi um negócio desse? Cara. Eu acho que sim, ele foi casado com a Lana, né? Sim, é isso aí. As duas informações conferem. Então, você é um cara que trafegou também além da música, vamos dizer assim. E 10 anos, 15 anos com o Kinushi, mais ou menos isso, né? Foi, por aí. Gravamos muito, né, cara? Porque ele era sócio do estúdio também, né, cara? Então, vamos lá, cara. Vamos falar um pouco... Vamos deixar... Talvez a gente possa voltar no assunto Yahoo, banda, mas vamos falar um pouco do estúdio, cara. Vocês, a partir de qual momento vocês devem ter começado a investir em equipamento para gravar as próprias coisas, fazer mas quando vocês começaram a ver o estúdio como um negócio também? Cara, é um processo, né, cara? Assim, que vai acontecendo. A gente sempre gostou de estúdio também. Eu acho que o estúdio é muito complementar à vida da estrada. Você fazer um show ao vivo é uma emoção que não se repete, é um momento único, é totalmente espontâneo, você troca energia ali, quer dizer, isso é incrível. E o estúdio é meio o contrário disso, é tudo mais estudado, mais programado, você não vai ter aquela recompensa imediata, só semanas ou um mês e pouco depois que você vai ouvir aquela música no rádio ou na TV, que você vai ter, entendeu? Então é totalmente diferente, mas é bem complementar. E o mundo do estúdio ajuda o mundo do show ao vivo e vice-versa, entendeu? As duas coisas. Então, a gente sempre gostou. Quando eu falei que a minha primeira música gravada que eu ganhei um bom dinheiro, que foi num disco da Xuxa, o Zé Henrique era compositor dessa música também. Você fez o que nessa música? Cara, eu nem lembro exatamente. Provavelmente. Porque vocês estavam juntos melodia, ali. Provavelmente uma coisa assim. A gente estava junto, todo mundo fez juntos a música. Foi alguma música relevante pra Xuxa? Cara, não. Você vê que eu nem me lembro do nome da música. Naquela época, era um álbum com 12, 13, 14 músicas, entendeu? A Xuxa nem tocava no rádio, entendeu? A Xuxa mas ela vendia muito disco, porque era um ícone, era um mito, na época, incrível, entendeu? Então, na semana seguinte ao adiantamento, fui eu e Zé para Nova York. Trouxemos $40 mil de equipamento para o estúdio que a gente já tinha. Porque a gente fez o nosso primeiro estúdio, quando eu falei, num quarto alugado dentro de um apartamento, para fazer a pré-produção dos discos do Yahoo. Entendeu? A gente já sabia que era importante você ter um QG onde você pudesse fabricar a sua sonoridade, testar harmonias, melodias, poder fazer isso. Então, a gente sempre gostou disso. Então, o estúdio era, tipo assim, primeiro para servir o Yahoo... Como um laboratório. E depois como um modelo de negócio também para outros artistas que queriam gravar lá. Exatamente. Aí a gente foi crescendo, foi se expandindo, aí o Sullivan se interessou, aí a gente fez uma sociedade com o Michael Sullivan, entendeu? Aí a gente comprou, na época, uma máquina de 24 canais, que era uma coisa muito ousada para um estúdio independente. É uma máquina que, na época, custava, vamos dizer, $60 mil, na época. Hoje era uma coisa de louco. R$500 mil. Era uma coisa de maluco, mas a gente tinha muito trabalho para fazer, porque o Sullivan, talvez o maior compositor popular brasileiro em termos de número. O cara, beijo, porquinho. E é um professor também, né, cara? A gente aprendeu muito com ele. E então o estúdio ele foi ganhando força e aí as gravadoras
passaram a enxergar o Yahoo como uma solução, entendeu? Músicos competentes, experientes, produtores competentes, experientes, com o próprio local, com um estúdio de boa sonoridade, um estúdio à mão. Então a gente passou a ser usado pelas gravadoras. O Jorge Davidson, também um parceiraço, e vários outros, Miguel Plopes, vários outros, viam no Yahoo uma solução, porque a gente entregava pronto, né? Era uma coisa só, a gente produzia, a gente compunha, a gente gravava, mixava, fazia tudo. Era um pacote completo. Era um pacote de solução. Sim, às vezes saía até mais barato para a gravadora. Com certeza saía. Porque tempo é dinheiro também, né? Então a gente resolvia isso de uma forma eficiente por um custo. Como era tudo para nós, você fazia aquele pacote que cercava a situação toda. A gente fazia um pacote fechado por faixa, pelo álbum, 12 vezes, vamos dizer, pá vezes 12. Pronto, e aí era aquele pacote fechado, a gente resolvia. Claro que com o apoio do diretor artístico, da gravadora, claro, era uma via de mão dupla. Mas a gente, durante mais de década, a gente era muito a solução assim, prática para esses casos artísticos, porque na época as gravadoras eram, até o próprio Jorge Davidson falava, gravadora tem que ser um supermercado. Uma gravadora grande, ela tem que ter uma coisa boa do samba, o pop bem, o chorinho legal, a música instrumental, você tem que cercar a música romântica, entendeu? Então é como se fosse um supermercado, você tem que entrar ali, você tem que ter de tudo, porque para manter uma estrutura gigantesca daquela, você tem que estar acima dos modismos, acima das coisas temporais, você tem que ter uma solidez em várias áreas para você estar sempre funcionando. Agora o pagode está em alta, você tem que ter numa gravadora um cast, tinha, né, na época. Então, a gente, em termos de pop e pop rock, a gente, durante muito tempo, foi solução em termos de arranjo, produção, composição, para as grandes multinacionais, né? Para as multinacionais. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starlink Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita, se você é guitarrista, para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.